Poucas palavras são usadas com tanta frequência quanto esta: amor. Falamos dela todos os dias. Cantamos sobre ela. Escrevemos sobre ela. Prometemos por causa dela. Sofremos por causa dela. Vivemos procurando por ela. Mas existe uma pergunta desconfortável que raramente fazemos. Quando dizemos amor, estamos falando da mesma coisa? Porque um homem apaixonado diz que ama. Uma mãe diz que ama seu filho. Um amigo diz que ama seu amigo. Alguém que se sacrifica por um desconhecido também fala em amor. Mas será que todas essas experiências são iguais? Ou estamos usando uma única palavra para descrever realidades completamente diferentes? Os antigos gregos acreditavam que havia um problema nessa simplificação. Para eles, o amor possuía muitas formas, muitas manifestações, muitas profundidades. E talvez uma das razões pelas quais tantas pessoas se confundem emocionalmente hoje seja justamente porque aprenderam a chamar tudo de amor. Os gregos tentaram fazer algo diferente. Eles procuraram compreender suas nuances, suas diferenças, suas transformações. E talvez possamos aprender algo importante com eles. Porque antes de perguntar quem você ama, talvez seja preciso perguntar: que tipo de amor existe dentro de você? Essa investigação atravessou séculos. Platão refletiu sobre ela. Aristóteles refletiu sobre ela. Os estoicos refletiram sobre ela. Os primeiros pensadores cristãos refletiram sobre ela. E cada um deles percebeu algo fascinante. O amor não é apenas um sentimento. É uma forma de enxergar o mundo. Uma forma de se relacionar com os outros. E muitas vezes, uma forma de revelar quem realmente somos. Mas vamos começar pela manifestação mais conhecida, a mais intensa, a mais celebrada e talvez a mais mal compreendida. O amor que os gregos chamavam de eros. Quando ouvimos essa palavra hoje, pensamos imediatamente em paixão, desejo, atração. Mas para Platão, eros era algo muito mais profundo. Era uma força de movimento, uma força que empurra o ser humano em direção àquilo que considera belo. Em direção àquilo que deseja possuir, em direção àquilo que acredita que irá completá-lo. E talvez seja exatamente por isso que o eros seja tão poderoso. Porque ele nasce da sensação de falta. Você deseja aquilo que não possui. Busca aquilo que acredita precisar. Corre atrás daquilo que imagina ser capaz de preencher um vazio. Pense por um instante. Quantas pessoas entram em relacionamentos acreditando que finalmente encontraram a peça que faltava em suas vidas? Quantas pessoas acreditam que a felicidade está escondida dentro de outra pessoa? Quantas pessoas dizem: agora estou completo. Mas será que estão? Ou será que apenas encontraram um novo objeto para seus desejos? Platão observava algo interessante. O amor apaixonado possui uma característica curiosa. Ele tende a idealizar. Quando nos apaixonamos, frequentemente deixamos de enxergar a pessoa como ela realmente é. Passamos a enxergá-la através dos nossos desejos, das nossas expectativas, das nossas projeções. E talvez você já tenha vivido isso. Talvez já tenha conhecido alguém e acreditado ter encontrado exatamente aquilo que procurava. Tudo parecia perfeito. Tudo parecia especial. Tudo parecia extraordinário. Mas então o tempo passou, e algo começou a mudar. Você não estava descobrindo uma nova pessoa, estava descobrindo a pessoa real, porque muitas vezes não nos apaixonamos pelo outro. Nos apaixonamos pela imagem que criamos dele. E aqui surge uma pergunta difícil. Você ama as pessoas? Ou ama aquilo que imagina que elas são? Porque existe uma enorme diferença. Uma coisa é amar alguém. Outra é amar uma fantasia. Uma coisa é amar uma pessoa real. Outra é amar uma versão construída pela sua própria mente. Talvez por isso tantas relações terminem em frustração. Não porque o amor desapareceu, mas porque a ilusão desapareceu. E pela primeira vez somos obrigados a enxergar o outro como ele realmente é. Com defeitos, com limitações, com contradições, com imperfeições. E é justamente nesse momento que uma escolha acontece. Uma escolha que define o destino de muitas relações. Porque, enquanto a paixão pergunta: o que essa pessoa pode me dar?
Uma forma mais madura de amor começa a perguntar algo diferente. Quem essa pessoa realmente é? Essa transição foi percebida por outro grande filósofo, Aristóteles. Ao observar as relações humanas, ele percebeu que os vínculos mais duradouros não eram construídos apenas sobre desejo, nem apenas sobre atração, mas sobre algo muito mais sólido: a admiração, a amizade, o respeito. Aristóteles chamava isso de amizade virtuosa. Uma conexão baseada não apenas no prazer que alguém proporciona, mas no valor que reconhecemos naquela pessoa. Pense nos relacionamentos mais importantes da sua vida. Talvez aqueles que permaneceram por mais tempo não tenham sido os mais intensos. Talvez tenham sido os mais verdadeiros. Porque intensidade e profundidade não são a mesma coisa. Uma chama pode queimar intensamente por alguns segundos, mas uma fogueira pode aquecer durante a noite inteira. O problema é que nossa cultura frequentemente confunde essas duas coisas. Somos ensinados a perseguir intensidade, a emoção constante, a paixão permanente, como se o amor verdadeiro precisasse ser uma explosão interminável de sentimentos. Mas a realidade é diferente. Nenhuma emoção permanece no auge para sempre. Nenhuma paixão permanece idêntica ao primeiro dia. Nenhum relacionamento sobrevive apenas da excitação inicial. E quando essa fase termina, muitos acreditam que o amor terminou junto. Talvez porque nunca aprenderam a reconhecer suas outras formas. Talvez porque nunca perceberam que o amor também amadurece, que ele muda, que ele cresce, que ele se transforma. E essa transformação exige algo difícil. Exige abandonar certas ilusões. Exige aceitar que o outro não existe para satisfazer todos os nossos desejos. Exige reconhecer que amar alguém não significa possuí-lo, nem controlá-lo, nem moldá-lo segundo nossas expectativas. Schopenhauer, por sua vez, ofereceu uma visão muito mais sombria. Para ele, boa parte daquilo que chamamos de amor romântico era influenciada por impulsos biológicos profundos. A natureza estaria utilizando nossos desejos para garantir sua própria continuidade. Em outras palavras, aquilo que parece uma decisão completamente pessoal talvez seja influenciado por forças que não compreendemos totalmente. Essa ideia é desconfortável, porque desafia nossa imagem de autonomia, mas ela nos obriga a refletir. Quanto do que sentimos é realmente consciente? Quanto das nossas escolhas amorosas nasce de uma decisão racional? E quanto nasce de impulsos que simplesmente nos atravessam? Talvez a resposta esteja em algum lugar entre os dois extremos. Porque o amor humano parece ser uma mistura complexa. Instinto, desejo, admiração, afeto, escolha, sacrifício. Nenhum filósofo conseguiu reduzi-lo a uma única explicação. E talvez isso aconteça porque o amor não é uma coisa só. Talvez existam camadas, níveis, profundidades diferentes. E isso nos leva a uma descoberta importante. O amor não é apenas algo que sentimos, é também algo que aprendemos, algo que desenvolvemos, algo que cultivamos. Porque existe uma enorme diferença entre desejar alguém e conhecer alguém, entre precisar de alguém e amar alguém, entre querer receber e querer compreender. E talvez seja exatamente nesse ponto que começa a verdadeira jornada do amor. Não quando encontramos alguém especial, mas quando começamos a entender o que realmente significa amar. Porque o amor mais profundo não nasce quando encontramos a pessoa certa. Ele nasce quando nos tornamos capazes de enxergar além dos nossos próprios desejos. E é justamente aí que surgem formas de amor ainda mais raras. Formas que os gregos chamavam de filia e ágape. Formas que não perguntam apenas, o que posso receber? Mas começam a perguntar, o que significa verdadeiramente cuidar de alguém? Na parte anterior, vimos que aquilo que chamamos de amor nem sempre é a mesma coisa. Vimos que o eros, descrito por Platão, nasce do desejo, da atração, da busca por algo que acreditamos nos completar. Mas existe um problema. O desejo sempre olha para aquilo que lhe falta. E por isso ele sempre corre o risco de transformar o outro em um meio, não em um fim. Talvez seja por isso que tantas relações começam com promessas eternas e terminam em decepção, porque muitas vezes
Não entramos em um relacionamento querendo conhecer alguém. Entramos querendo preencher um vazio, querendo aliviar uma solidão, querendo encontrar segurança, querendo sentir algo. E atenção, isso não torna ninguém uma pessoa ruim. Isso apenas nos torna humanos. Mas a filosofia sempre tentou nos conduzir a uma pergunta mais profunda. O que acontece quando o encanto inicial desaparece? O que acontece quando a novidade acaba? Quando os defeitos aparecem? Quando a realidade substitui a fantasia? Será que o amor permanece? Ou será que aquilo que chamávamos de amor era apenas desejo? Os gregos possuíam uma palavra interessante para falar sobre uma forma diferente de amar. Filia, frequentemente traduzida como amizade. Mas talvez essa tradução seja limitada demais, porque filia não era apenas amizade. Era um vínculo construído sobre admiração, respeito, confiança, lealdade. Era o amor que nasce quando começamos a enxergar o outro como ele realmente é, não como uma fantasia, não como um ideal, mas como uma pessoa, com qualidades, com defeitos, com forças, com fragilidades. Aristóteles acreditava que essa era uma das formas mais elevadas de relacionamento humano, e sua explicação continua surpreendentemente atual. Segundo ele, existem amizades baseadas na utilidade. Enquanto a pessoa é útil, a relação permanece. Quando a utilidade acaba, a relação desaparece. Existem amizades baseadas no prazer. Enquanto a convivência é agradável, a relação continua. Quando o prazer desaparece, a relação enfraquece. Mas existe uma terceira forma, a amizade baseada na virtude. Aquela em que duas pessoas apreciam genuinamente quem a outra é. Não apenas aquilo que ela oferece, não apenas aquilo que ela proporciona, mas aquilo que ela representa. Talvez seja por isso que algumas pessoas entram em nossa vida e permanecem durante décadas. Mesmo quando a distância aumenta, mesmo quando as circunstâncias mudam, mesmo quando não existe benefício imediato, porque existem vínculos que sobrevivem ao tempo. E esses vínculos raramente são construídos apenas sobre paixão. São construídos sobre reconhecimento, sobre respeito, sobre admiração mútua. Agora pense por um instante. Você admira as pessoas que ama? Não estou falando de atração. Não estou falando de desejo. Estou falando de admiração. Você respeita quem elas são? Você se orgulha do caráter delas? Você aprecia suas virtudes? Porque talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que alguém pode fazer. Muitos relacionamentos possuem desejo, mas não possuem admiração. Possuem intensidade, mas não possuem respeito. Possuem dependência, mas não possuem amizade. E quando as dificuldades chegam, isso se torna evidente. Porque o desejo é poderoso, mas ele oscila. A amizade verdadeira possui outra natureza. Ela resiste. Ela permanece. Ela atravessa tempestades. Nietzsche também refletiu sobre isso. Embora raramente seja lembrado como um filósofo do amor, para ele, uma grande relação não deveria produzir dependência. Deveria produzir crescimento. O amor não deveria diminuir uma pessoa. Deveria fortalecê-la. Não deveria aprisionar. Deveria expandir. Nietzsche desconfiava profundamente das relações baseadas apenas na necessidade. Porque quando precisamos desesperadamente de alguém para nos sentirmos completos, existe um risco. Passamos a amar por carência, não por escolha. Passamos a buscar refúgio, não crescimento. E aqui surge uma pergunta desconfortável. Quantas relações são sustentadas pelo amor? E quantas são sustentadas pelo medo da solidão? Quantas pessoas permanecem juntas porque existe admiração? E quantas permanecem juntas porque não conseguem imaginar a própria vida sozinhas? Essas perguntas não possuem respostas fáceis, mas elas revelam algo importante. Nem toda permanência é amor. Nem toda intensidade é amor. Nem toda necessidade é amor. Às vezes aquilo que chamamos de amor é apenas medo. Medo de perder. Medo de ficar sozinho. Medo de recomeçar. Medo de olhar para dentro de si mesmo. E talvez seja justamente por isso que tantas relações se tornam sufocantes.
Porque quando transformamos alguém na fonte exclusiva da nossa felicidade, colocamos sobre essa pessoa um peso impossível de carregar. Nenhum ser humano consegue preencher todos os vazios de outro ser humano. Nenhum relacionamento consegue resolver sozinho todos os conflitos internos de uma vida. Nenhum amor consegue substituir o trabalho que cada pessoa precisa fazer consigo mesma. A filosofia sempre soube disso. Por isso, os antigos valorizavam tanto o autoconhecimento. Porque quem não aprende a conviver consigo mesmo frequentemente transforma o outro em uma solução. E pessoas não foram feitas para serem soluções. Foram feitas para serem companheiras de jornada. Talvez seja por isso que os relacionamentos mais saudáveis costumem possuir uma característica curiosa. Eles não eliminam a individualidade. Eles a fortalecem. Duas pessoas caminham juntas, mas continuam sendo duas pessoas. Continuam crescendo. Continuam aprendendo. Continuam se tornando quem são. O amor maduro não apaga identidades. Não exige a destruição de uma vida em favor da outra. Ele cria espaço para que ambas floresçam. E isso exige algo raro. Exige generosidade. Exige paciência. Exige compreensão. Exige a capacidade de enxergar além de si mesmo. Porque amar alguém de verdade significa aceitar uma realidade difícil. Aquela pessoa não existe para satisfazer todas as suas expectativas. Ela possui sonhos próprios, medos próprios, limitações próprias, feridas próprias, uma história própria. E quanto mais profundamente compreendemos isso, mais o amor começa a mudar. Menos posse, mais cuidado, menos exigência, mais compreensão, menos controle, mais respeito. Talvez seja exatamente nesse momento que começamos a ultrapassar os limites do desejo. E começamos a nos aproximar de algo muito mais raro. Algo que filósofos, teólogos e pensadores de diversas épocas consideraram uma das maiores expressões humanas. Um amor que não pergunta apenas o que essa pessoa pode fazer por mim, mas também o que estou disposto a oferecer. Um amor que não nasce apenas da atração, nem apenas da amizade, mas de uma disposição genuína para cuidar, para servir, para permanecer. Os gregos chamavam essa forma de amor de ágape, e talvez ela seja a mais difícil de compreender, porque ela desafia quase tudo aquilo que nossa cultura costuma associar ao amor. Ao longo desta reflexão, percorremos um caminho que poucos costumam percorrer. Não perguntamos apenas quem amamos. Perguntamos o que estamos chamando de amor. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que um ser humano pode fazer. Porque o amor é uma das forças mais poderosas da existência. Ele constrói famílias, constrói amizades, constrói civilizações, inspira sacrifícios, inspira obras de arte, inspira coragem. Mas também pode gerar sofrimento quando não compreendemos sua natureza. Os gregos perceberam isso há milhares de anos. Por isso recusaram a ideia de que o amor fosse uma única coisa. Eles compreenderam algo que ainda estamos tentando aprender. Existem diferentes maneiras de amar, e cada uma delas revela uma parte diferente da alma humana. Começamos pelo Eros, o amor que deseja, o amor que procura, o amor que se encanta, o amor que sente falta, o amor que corre em direção ao belo. Durante muito tempo acreditamos que essa era a forma mais intensa de amor. E talvez ela realmente seja. Mas intensidade não é profundidade. O Eros possui uma força extraordinária. Ele aproxima pessoas, cria conexões, move histórias, transforma vidas, mas também possui um perigo. Ele pode nos fazer confundir desejo com amor. Pode nos fazer acreditar que amamos alguém quando, na verdade, amamos aquilo que essa pessoa desperta em nós. E talvez seja por isso que tantas relações começam com fascínio e terminam com desilusão. Porque o desejo vê possibilidades, mas o amor verdadeiro precisa aprender a enxergar realidades. Foi então que encontramos a filha, o amor da amizade, da admiração, da lealdade, do respeito. Aristóteles acreditava que os relacionamentos mais duradouros eram construídos sobre essa base. Porque o desejo oscila, as emoções mudam,
As circunstâncias mudam, mas a admiração possui raízes mais profundas. Talvez seja por isso que algumas pessoas permanecem em nossa vida durante décadas, não porque são perfeitas, mas porque aprendemos a valorizar quem elas são. E existe uma lição importante aqui. Se você deseja construir relações profundas, não procure apenas alguém que desperte emoções. Procure alguém que desperte respeito. Procure alguém cuja presença o torne melhor. Procure alguém que você seria capaz de admirar mesmo nos dias comuns. Porque é nos dias comuns que a maior parte da vida acontece. Mas existe uma forma de amor ainda mais rara. Talvez a mais difícil. Talvez a mais transformadora. Ágape. O amor que não nasce apenas do desejo, nem apenas da amizade, mas da disposição genuína de cuidar, de servir, de oferecer. Os primeiros pensadores cristãos, como Santo Agostinho, refletiram profundamente sobre essa ideia. Mais tarde, pensadores como Tomás de Aquino continuaram essa investigação. Para eles, o amor mais elevado não era aquele que perguntava constantemente: "O que receberei?", mas aquele que começava a perguntar: "O que posso oferecer?". E atenção, isso não significa aceitar abusos, não significa esquecer de si mesmo, não significa viver para satisfazer os outros. Essa não é a lição. A verdadeira lição é outra. O amor amadurece quando deixa de ser exclusivamente centrado em nós. Quando aprendemos a enxergar a humanidade do outro. Quando aprendemos a cuidar sem transformar tudo em uma negociação. Porque muitas vezes dizemos que amamos, mas no fundo estamos apenas trocando benefícios. Enquanto me faz feliz, enquanto me entende, enquanto me valoriza, enquanto me oferece algo. Mas o que acontece quando a outra pessoa falha? Quando decepciona? Quando envelhece? Quando muda? Quando deixa de corresponder às nossas expectativas? É nesse momento que descobrimos qual amor realmente existia. Porque qualquer pessoa consegue amar aquilo que é fácil amar. A verdadeira prova surge quando o amor encontra limites, imperfeições, dificuldades, contradições. E talvez seja exatamente aí que ele começa a se tornar algo maior. Mas existe uma síntese ainda mais profunda. Talvez o erro não esteja em escolher entre eros, filia ou ágape. Talvez o amor humano mais completo seja aquele que aprende a integrar os três. O desejo possui seu lugar. A amizade possui seu lugar. O cuidado possui seu lugar. Quando uma dessas dimensões desaparece completamente, algo se perde. Sem eros, o amor pode perder vitalidade. Sem filia, pode perder profundidade. Sem ágape, pode perder generosidade. A maturidade não consiste em eliminar uma dessas formas, mas em permitir que elas cresçam juntas, como raízes de uma mesma árvore. Porque o amor também amadurece. Ele começa desejando, aprende a admirar e finalmente aprende a cuidar. Talvez por isso os grandes filósofos nunca tenham tratado o amor apenas como uma emoção. Para Platão, ele podia nos elevar. Para Aristóteles, ele podia formar virtudes. Para Agostinho, ele orientava toda a existência humana. Para tantos outros pensadores, o amor era uma força capaz de revelar quem realmente somos. E talvez essa seja a maior lição desta reflexão. O amor não revela apenas quem está diante de você. O amor revela quem existe dentro de você. Porque a forma como você ama diz muito mais sobre sua alma do que sobre a pessoa que recebe esse amor. Ela revela seus medos, suas carências, suas virtudes, suas intenções, sua maturidade, sua capacidade de enxergar além de si mesmo. Por isso a pergunta mais importante talvez não seja quem você ama, mas como você ama? Porque duas pessoas podem dizer eu te amo e estar falando de coisas completamente diferentes. Uma pode estar falando de desejo, outra de amizade, outra de cuidado, outra de dependência, outra de admiração, outra de sacrifício. As palavras são as mesmas, mas a alma por trás delas pode ser completamente diferente. E talvez a sabedoria comece quando aprendemos a distinguir essas diferenças. Quando deixamos de perseguir apenas emoções intensas. Quando aprendemos a construir vínculos verdadeiros. Quando compreendemos que amar não é apenas sentir, é também escolher.
é também cultivar, é também permanecer. E talvez seja exatamente por isso que o amor continua sendo um dos maiores mistérios da existência, porque ele não é algo que encontramos pronto, é algo que construímos, dia após dia, escolha após escolha, através da forma como tratamos aqueles que caminham ao nosso lado. E quando toda a paixão passar, quando o tempo deixar suas marcas, quando as ilusões desaparecerem, quando a vida revelar quem as pessoas realmente são, restará uma pergunta silenciosa, uma pergunta que nenhuma declaração apaixonada consegue responder. Você apenas desejou as pessoas ou aprendeu a amá-las?